Romanos 6. A partir do verso 19. Romanos capítulo 6, a partir do verso 19. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele diz em Romanos 3, 23, porque todos pecaram. Então ele usa todos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Muito bem. Romanos capítulo 6, versículo 19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça, e que fruto tinhas? Então, das coisas de que agora vos envergonhais, a pessoa faz tanta coisa errada quando ele não serve a Deus, ele faz tanta coisa errada que um dia, se ele for um salvo e se arrepender, ele vai sentir vergonha do que ele já fez. Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Bendito és tu, Senhor, eterno Deus. Santo é o seu nome, Pai, e eterna é a tua palavra e o teu reino. E queremos neste momento, Senhor, te agradecer pela ceia que já realizamos, por tudo aquilo que o Senhor já nos proporcionou. E queremos mesmo, Senhor, também aqui neste momento, eu desejo, Pai, e arrependido dos meus pecados, peço perdão por todos eles, Senhor. Me envergonho, Senhor, dos pecados que cometo contra a sua palavra, contra a sua santidade. E peço, Senhor, arrependido, que o Senhor me perdoe de cada um deles. Pai querido, também quero pedir, Senhor, por todas as almas que estão aqui nesta noite, que o Senhor trouxe, Pai, cada uma delas para ouvir da Tua santa palavra. E peço mesmo, Senhor, que através do Teu Espírito Santo, cada uma dessas almas possam sair daqui, Senhor, edificadas no Teu nome, consoladas pela Sua palavra. Que elas possam crescer, Senhor, na graça e no conhecimento. Peço que o Senhor abençoe os enfermos. Peço que o Senhor esteja cuidando, Senhor, daqueles que não vieram esta noite. O Senhor sabe o que os impediu. E também, Pai amado, peço que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles e também esteja os guardando e os livrando de todo o mal. Pai querido, abençoa a Tua palavra que vai ser pregada, que ela venha de encontro com todas as nossas necessidades. E é em nome do Seu Filho amado Jesus que nós oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Muito bem. O apóstolo Paulo falou então em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E no capítulo 6, a partir do verso 19 de Romanos, ele fala como homem pela fraqueza da vossa carne,
que vocês apresentaram os seus corpos para servir a imundícia e a maldade da maldade, mas apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação. Vocês não têm vergonha? Ele pergunta: qual era o fruto de vocês? Quais são os frutos da carne, meu irmão? Os frutos da carne são prostituição, lascívia, inveja, ódio, glutonaria, bebequice, chocarrice, inveja. E aí Paulo ele diz assim: vocês têm orgulho desses frutos? É isso que vocês produziam? E aí ele volta a tratar da questão do pecado, mas agora vocês foram libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu creio, irmãos, que da mesma maneira que a Eva, o Adão, eles tinham o conhecimento, a consciência. Consciência do quê? A consciência daquilo que Deus disse. O que Deus disse para o Adão? Adão, de tudo você pode usufruir, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode, porque no dia em que você fizer isso, certamente, não é talvez, quem sabe, certamente você vai morrer. Então o Adão e a Eva, eles tinham a consciência do pecado. Nós também temos a consciência do pecado. Já falamos em outras mensagens que pena que paira na nossa vida e no meio cristão aquela sensação de impunidade, que Deus ele não vai fazer nada. Porque o jargão dos pregadores, principalmente das grandes igrejas e de grandes aglomerações, é que Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. E Deus é amor mesmo. Deus é amor porque a Bíblia nos mostra isso. Deus é amor porque entregou seu Filho na cruz do Calvário e as Escrituras nos revelam isso. Mas Deus, no meio do seu amor, no meio dos seus atributos, também tem a justiça. Também tem a sua santidade. Então, o que o pecado ele faz? Primeira coisa, o pecado ofende a Deus. O pecado destrói a alma, porque o salário do pecado é o quê? É a morte. E aquilo que Adão e Eva tinham consciência, mas eles não tinham uma total compreensão de quão desastroso e devastador é o pecado. E nós também achamos, meus irmãos, que os nossos pecados que nós cometemos, o nosso Deus ele não vai nos punir e não vai nos julgar, e nós estamos errados. Porque Deus é amor. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E você não deve se esquecer disso. E quando a Eva, o pecado ele é tão maligno, o pecado muitas vezes ele aparece na frente da alma de uma maneira assim, meus irmãos, que parece inofensivo. O fruto do conhecimento do bem e do mal, quando a Eva olhou para ele, diz o livro de Gênesis, que era um fruto agradável, era um fruto desejável, só que ela esqueceu da palavrinha certamente morrerás. Então aparece de uma maneira inofensiva, aparece de uma maneira que você precisa dele, e a Bíblia diz no livro de Gênesis que ela teve o desejo por aquilo. E aí o inimigo da alma ainda fez a sua mensagem dizendo:
certamente você não vai morrer. Mas mal Eva sabia que viria a morte, a dor, o choro, o pranto, a angústia, o suor, a tristeza. E nós, meus irmãos, tratamos o pecado como se o pecado fosse algo inofensivo. Quando Josué, ele adentrou com o povo de Deus dentro da terra de Canaã, conquistou o sul, depois desceu o reino do norte, o pessoal do norte desceu, ele derrotou eles por causa de Deus. Mas quando dividiu-se a herança de Israel, então cada tribo ficou aonde Deus deu por sorte. Mas dentro de Salém, aquela cidade que o primeiro rei foi o Melquisedeque, que depois veio se chamar Jerusalém, ficou um povo lá chamado os Jebuseus. Os Jebuseus, eles ficaram dentro de Jerusalém quando Josué estava lá, quando todos os juízes passaram por lá, quando o primeiro rei de Israel, Saul, eles estavam dentro de Jerusalém. E o que representa o Jebuseu? O Jebuseu representa aquele pecado que nós vamos vergonhosamente conviver com ele. Sabe aquele pecado que você não abandona nunca? Sabe aquele pecado que você insiste em criá-lo dentro da sua casa? Que você insiste em sustentar ele? Então os Jebuseus estão lá, estão há 500 anos dentro de Jerusalém, sem que ninguém fosse lá tirar eles de lá. E aí é o pecado. Nós nos acostumamos com ele. Só que nós esquecemos que o pecado ofende a Deus, porque Deus, ele é santo. O pecado ofende a Deus e o pecado vai ser punido. Deus, ele vai punir o pecado e o pecador. Quando você ouve aqueles pregadores dizerem assim, Deus ama o pecador e odeia o pecado, não é totalmente verdade isso não. Não é bem assim não. Nós temos uma ideia, meus errada, daquilo que é o pecado e do que o pecado causa. Eu vou citar algumas coisas aqui. No Brasil, 75% de todo o acidente de automóvel, 75% de todo o acidente é por causa do álcool, bebida. Aí um dia eu fui levar o pneu para arrumar na borracharia e o rapaz falou assim, o irmão aí não bebe, né? Contra o pessoal que trabalha na cervejaria. Quantas almas, quantas pessoas eles já mataram já? Mas a propaganda da cerveja na televisão é todo mundo sorrindo, alegre, bonito. Mas quantas essas pessoas já mataram? 75% dos acidentes são causados por causa do álcool. 200.000 pessoas morrem no Brasil todo ano por causa do tabagismo, cigarro, fumo. O pacotinho do cigarro vem lá, aquele cara lá dentro com cheio de tubo, morrendo, já tudo podre, e o camarada continua comprando e fumando. E o camarada continua comprando e bebendo. $5,8 milhões de pessoas no mundo têm uma doença chamada alcoolismo. E a pior coisa que é a pessoa reconhecer que ele é doente. 5,8 milhões no mundo. O trânsito nosso mata 50.000 pessoas por ano.
mata mais do que a guerra do Iraque, mata mais do que o ebola, o álcool mata mais do que o crack. Mas quando você vê o camarada lá na propaganda da cerveja, no horário nobre da televisão, o horário mais caro, porque eles têm dinheiro para pagar, eles só não têm dinheiro para pagar a vida sua e da sua família. Eles só não têm dinheiro para pagar a vida dessas milhares e milhares de pessoas, e isso quando morrem. Você já viu aquela foto daquela moça que não morreu no acidente? Como ela ficou? Mas aí o camarada, ele se acostuma com o pecado. Aí é o copo daqui desce redondo. E ele não se arrepende do pecado. Não tem arrependimento. Não tem uma volta. Não tem um deixar. Meus irmãos, mas só bebida e cigarro não são só isso que são pecado. Pecado é mentir. Mentir para o seu semelhante. Mentir para Deus. Pecado não comete só o governo que frauda o dinheiro humano dos homens, da nação. Pecado nós cometemos quando nós roubamos a Deus nos dízimos e nas ofertas. Nós não somos diferentes deles lá não. E aí a gente fala mal do governo, porque o governo é corrupto. Mas, peraí, o governo é corrupto? E nós somos o quê? Porque nós vamos nos acostumando, meus irmãos. Se torna natural, porque não ofende a Deus, não ofende a santidade de Deus, porque eu gosto muito daqueles versículos da Bíblia, aqueles versículos que diz assim: e Deus amou o mundo de tal maneira, portanto nenhuma condenação há, porque Deus é amor, e nós gostamos desses versículos, eles estão na Bíblia, eles fazem parte da palavra de Deus, mas eles não são alavanca para você pecar, e continuar pecando, e insistir em pecar, e persistir em pecar, não. E aí Paulo fala assim: peraí, meu camarada, para que você está apresentando o seu corpo, a sua vida? Porque quando você era lá do mundo, você apresentava para a maldade, mas agora você pertence a Deus, então para quem você está apresentando, meu amigo? O salário do pecado é a morte. Deus vai punir toda a impiedade e injustiça. Não pense você que vai escapar disso. Porque não vai. Deus, Ele abomina o pecado, não tem prazer no pecado. E aí nós gostamos do versículo, João 3,16, Deus amou o mundo, Deus é amor, mas Deus é justiça, Deus é santo. Quando a Bíblia diz que os anjos cantam no céu, santo, santo, santo é o seu nome, e aí você peca, ofende a Deus, mata você. Quero dizer para os irmãos que no tempo de Noé, você acredita que Deus amou o mundo só em João 3,16? Ou você acredita que Deus amou o mundo desde quando Ele fundou o mundo, quando Ele criou todas as coisas? Deus, Ele amou o mundo desde a fundação do mundo, não foi em João 3,16. E aí, quando a ira de Deus foi despejada sobre este mundo, no tempo de Noé, os homens faziam o quê? Casavam, davam-se em casamento, faziam festa, estavam preocupados com o emprego, estavam preocupados com o seu que lá, eu estou preocupado com a minha vida, eu estou preocupado, a preocupação deles era com eles. Aí Deus despejou o cálice da sua ira sobre esse mundo,
Deus amou o mundo. Quantas almas entraram dentro da arca? Só 8. Pois é. Você acha que Deus não vai punir o pecado? Você acha que vai passar assim, em branco? Não vai. Não tem como isso acontecer. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias agora em Salmo 5. Salmo de número 5. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é graça, Deus Ele é tudo isso. Deus Ele é tudo isso e mais um pouco. E a razão, meus irmãos, de nós não sermos consumidos e destruídos é porque Deus é amor. Capítulo 5 de Salmos, versículo 4. Porque tu não és um Deus que tenha prazer. Tenha prazer do quê? O que está escrito na sua Bíblia? Deus Ele não tem prazer em pecado. Então, enquanto você e eu, nós pecamos, Deus tem prazer em pecado? Deus vai se deleitar com os pecadores agora? Vai se assentar na roda dos escarnecedores? É assim que Deus Ele é? Claro que não. Então o salmista está dizendo aqui: Deus não tem prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Versículo 5: os loucos não pararão à tua vista, ponto e vírgula, odeia todos os que praticam o quê? Esse versículo tem na Bíblia, como tem João 3,16, como tem Romanos 8,1, como tem 1 João 4,8. Esse versículo está na Bíblia, é bíblico, e Deus não tem prazer no pecado e odeia quem pratica ele. Você tem que ler a Bíblia, porque senão você vai achar mesmo que Deus não vai executar a sua justiça, e você só conhece um atributo de Deus, e você só quer conhecer só um atributo de Deus. Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia, Deus é santidade, Deus é justiça, Deus é juízo, e homem nenhum sobre esse mundo vai escapar. Diz o livro de Apocalipse que no tempo da tribulação os grandes homens deste mundo vão clamar: caiam os montes sobre nós. Eles não vão fugir da justiça de Deus. Diz o livro de Apocalipse que quando Deus vier julgar este mundo, então a Bíblia diz que a terra vai fugir, o céu vai fugir da sua presença. Deus não tem prazer em pecado, Deus aborrece todos os que praticam maldade. Versículo 6: Deus destruirá aqueles que proferem a mentira, o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e... O João 3,16 é bíblico e é verdadeiro. Salmo 5 também é. E o homem não se arrepende do pecado. Tem um homem na Bíblia que quando Josué, Deus derrubou os muros de Jericó, e aí Josué esconjurou aquele muro, porque aquele muro representava tudo aquilo que impedia Deus e aquilo que queria segurar a obra de Deus. E aí Josué disse: maldito o homem que tornar a edificar esse muro. Primeiro vai morrer o primeiro filho, depois vai morrer o último. Lá no livro de 1 Reis, no tempo de Acabe, apareceu um homem chamado Hiel, e ele começou a edificar os muros de Jericó. Morreu o primeiro filho. Você pensa que ele se arrependeu do pecado?
Ele continuou construindo. Na hora que ele terminou, colocou a porta, morreu o último. O homem não se arrepende. A pessoa está vendo, meus irmãos, que o pecado está destruindo a vida dele, está acabando com a vida dele, a mentira não favorece a sua vida, a vida longe de Deus, longe da obediência de Deus, não tem resultado, porque Paulo perguntou aos romanos: qual é o fruto que vocês tinham? Fala para mim. Do que você vai tirar a mentira e a vida longe de Deus, longe da vontade de Deus, sem se arrepender do pecado? O que você vai tirar de bom disso? Abra sua Bíblia aí pertinho, Salmo 7, versículo 11. Salmo 7, versículo 11. Deus é um juiz, o quê? Corrupto. Que você vai comprá-lo, que ele vai distorcer a verdade por mentira. Deus é um juiz justo, e a Bíblia diz no livro de Deuteronômio que Deus ele não tem o culpado por inocente. E aí você tem sua família, você tem seus filhos, e aí o bandido vem e mata todos os seus filhos a sangue frio e fica lá parado. Aí você chega lá, né? E o camarada está todo ensanguentado, seus filhos todos mortos lá. Aí chama a polícia, vem o juiz. Aí o juiz ele é bondoso, ele é misericordioso, ele é amor. Aí ele olha para aquele camarada, o transgressor, ele matou o inocente, ele tirou a vida do inocente, o pai e a mãe estão ali sofrendo. Aí o juiz fala: mas eu sou muito bom, pode ir embora, filho. E aí, o que você ia fazer? Isso aí é justiça? Claro que não. Então Deus, como justo, o justo juiz, vírgula, um Deus que se ira todos os dias. Mas Deus não é iracundo, pastor. Ah não, com a sua desobediência Deus não se ira. Quando Deus olha para você e contempla tudo aquilo que você faz, que você não deveria mais fazer, Deus está irado no céu. Um Deus que todos os dias se ira. Mas ira por causa de quê? Por causa do seu pecado, por causa do meu pecado. Pecado não arrependido. Aquelas vidas que continuam, aquelas vidas assim, meus irmãos, que fizeram alguma coisa para chegar na igreja, se tornaram membros, mas vivem mais como filhos do mundo do que filhos de Deus. Aí não. Não é por aí não. Aí a Bíblia diz assim: Deus é um Deus que se ira todos os dias. Versículo 12: e se o homem não se converter, se o homem não se arrepender, vírgula, Deus afiará a sua espada. Então Deus está lá no céu, olhando para você e para mim, e afiando a espada. Porque você não se arrepende do pecado. E Deus está olhando para você, afiando a sua espada. Para quê? E já tem o arco armado e está aparelhado. Versículo 13: já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Deus vai aborrecer todos aqueles que praticam a maldade, amam a maldade, vivem na maldade, não se arrependem do seu pecado. A espada de Deus está sendo afiada e o arco de Deus está armado.
Então você não pense que Deus não vai julgar sua iniquidade. Se o homem não se arrepender, se ele não se arrepender, se envergonhar da sua miséria, do seu pecado e obedecer a Deus, tudo de Deus está pronto para você, e não são bênçãos. E não são bênçãos. Mas Deus é amor, Deus é justiça. Mas Deus é misericórdia, Deus é santo. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 14. Em Apocalipse, capítulo 14. O homem que não se arrepender, a alma que não se arrepender do seu pecado, capítulo 14, versículo 9. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, e não misturado no cálice da sua ira será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não se tem, versículo 11, e não tem repouso, nem de dia e nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Olha só, no livro de Apocalipse diz que o homem que não se arrepender e não se converter a Deus, ele vai beber o cálice da ira de Deus. Mas Deus é amor. Deus é misericórdia. Deus é graça. Mas Deus é justiça. Deus é juízo. E Deus vai derramar o cálice da sua ira sobre todo aquele que não se arrepender do seu pecado. E sem o arrependimento do seu pecado, você precisa aprender uma coisa: não tem perdão do pecado. Por isso que quando Jesus ouviu, no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, versículo 17, Jesus ele ouviu que João Batista tinha sido preso. Qual foi a mensagem de necessidade que Jesus continuou pregando? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sabe qual mensagem que Jesus pregou? O arrependimento. Porque é necessário que o homem se arrependa do seu pecado. É necessário que a alma compreenda que o pecado que ele comete ofende a Deus e mata ele. É necessário que ele compreenda que o seu pecado, Deus como justo juiz, ele vai executar a justiça. Lucas capítulo 17. No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, o Senhor Jesus Cristo diz assim, Lucas 17, versículo 1. E disse aos discípulos: é impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele por quem vierem.
melhor que lhe fora que pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai, pois, por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, vírgula, o que tem que fazer com ele? Tem que repreender ele. Por isso que na ceia, quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele diz assim: e quando nós somos repreendidos, meus irmãos, nós somos repreendidos por quem? Pelo Senhor, para que nós não sejamos condenados com este mundo. E aí Jesus diz: se o seu irmão pecar contra você, você repreende ele, e se ele se arrepender, perdoa. Mas primeiro Jesus não diz assim: perdoa ele, coitadinho. Não, primeiro o seu irmão precisa entender uma coisa: ele precisa se arrepender, porque sem verdadeiro arrependimento não tem perdão de pecado. Porque aquele que não se arrependeu do seu pecado, não adianta ele ficar achando que as coisas são assim, porque não são. Não adianta você decorar versículo. Eu conheci pessoa que sabia 100 versículos decorados. É um perdido. Presta atenção. Não adianta você decorar versículo. Eu não perco salvação. Nenhuma condenação há. Espera aí. Espera lá. Nenhuma condenação há. Para quem? Para aqueles que não andam segundo o quê? A carne, mas andam segundo o Espírito. Então tem que prestar bem atenção no versículo, para você não ficar só com a parte que não tem condenação. Não tem condenação para aquele que anda no Espírito, para aquele que se arrepende do seu pecado, para aquele que quer fazer a vontade de Deus, porque Deus é justiça e santo. Agora, para aquele que está andando na carne, a primeira parte lá não serve para ele. Então não vai em conversa desses pregadores não, que Deus não está irado. Deus não está irado com você. Fica tranquilo. Não, Deus só está arrolando a espada e o arco já está pronto. Porque Deus, Ele é Deus. Um Deus santo, um Deus puro, um Deus eterno, soberano. E aí Jesus diz: se o seu irmão se arrepender, agora o camarada, ele nunca para de beber, só leva para o buraco, só vai para o buraco, continua bebendo. O camarada não para de fumar, continua fumando. Ele não para de mentir, ele continua mentindo. Ele não para de roubar, ele continua roubando. Ele não se arrepende do pecado, não tem arrependimento. Não tem aquele entendimento de que pecado ofende o meu Deus. Quando a mulher de Potifar queria se deitar com José, o José, meus irmãos, ele gostava do Potifar, mas ele gostava mais de quem? Eu vou pecar contra Deus. Ele nem falou o nome do Potifar. Eu vou pecar contra o meu Deus. Mas nós nos acostumamos com o pecado. Então não precisa se arrepender do pecado. E aí Jesus ele diz: se ele se arrepender, perdoa. Versículo 4: e se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, eu estou arrependido, Senhor, o meu pecado ofende a sua santidade, ofende o seu nome, ofende a sua igreja.
ofende a minha vida. Eu quero perguntar para você aqui nessa noite, o que a sua vida de pecado tem lhe trazido de bom resultado? O que a prática da mentira, do engano, de deixar a Deus, o que tem trazido de resultado para você? Fala para mim. É por isso que tem que ter o arrependimento. Por isso que Paulo está falando lá, olha, vocês entregavam o corpo de vocês para servir as imundícias desse mundo, a maldade, mas agora vocês têm que apresentar o corpo de vocês para servir a Deus em justiça e santidade. Tem que ter arrependimento, meus irmãos. Os crentes estão tomando decisões nas vidas deles, se é que um dia eles se arrependeram, porque talvez eles só foram passar pelo batismo só. Mas isso não é novo nascimento, tá bom? Eu já ensinei sobre isso aqui. Não é novo nascimento, não é batismo. Tem pessoa que já falou para mim que ele achava que quando ele saísse da água do batismo, ele ia sair o 007. Está vendo, pessoa? Ele só foi lá mostrar para a pessoa lá que ele creu em Jesus, que Jesus morreu e foi sepultado por ele, e que ressuscitou. Ele achava que ele ia sair um novo homem, a pele mais lisa, 15 anos mais novo. Não era isso aí. Nascer de novo, meus irmãos, é nascer do Espírito, é o nascimento verdadeiro, é vindo de Deus. Não é de água. Se ele se arrepender. Quando Jesus está entrando em Jericó, e aquele homem está lá subiu na figueira brava, o Zaqueu. Como o Zaqueu. Aí o pessoal faz essa música, aí vira música de samba, aí vira música de rap, aí vira música do rodeio. É uma bagunça. Eu quero subir o mais alto. O Zaqueu não teve que subir, o Zaqueu precisou foi descer. Desce, depressa, porque eu tenho que ir na sua casa. Senhor, eu me arrependo, porque eu roubei as pessoas. Eu sou um cobrador de impostos, sou um ladrão, eu roubei as pessoas, eu preciso devolver para eles o que eu roubei deles. Isso é arrependimento. A alma que não se arrepende também não pode ser perdoada. A mulher que tinha 5 maridos, 7 maridos, como é que ela foi perdoada? Ela foi perdoada porque ela se arrependeu. Vai. Jesus não falou assim, não, continua vivendo do jeito que você está. Não, pode continuar assim. Não foi isso, meus irmãos. Vai, não peques mais. A pessoa que quer usar a graça de Deus, versículo decorado para pecado, ele não compreendeu ainda o que é a verdadeira graça de Deus. Não tem perdão. E sem arrependimento, meus irmãos, também não tem verdadeira conversão. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Se uma pessoa não se arrependeu do seu pecado, como é que nós podemos falar que ele é um convertido, que ele nasceu de novo? Como é que nós vamos fazer isso? A pessoa fala que ele é um convertido, mas a vida dele grita outra coisa completamente diferente. Capítulo 17, versículo 30,
Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que próxima palavra, justiça, há de julgar o quê? O mundo. Com justiça há de julgar o mundo pelo meio do varão que destinou, e disso nos deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Paulo entrou no meio dos atenienses, dos gregos, viu a idolatria deles e começou a pregar Jesus Cristo, o Deus desconhecido. Uns foram embora, outros escarneceram, outros disseram: em outra oportunidade nós te ouviremos. Versículo 36, 33. E assim Paulo saiu do meio deles, todavia chegando alguns homens a ele, próxima palavra, creram. Mas eles creram por quê? Porque eles se arrependeram da idolatria. Eles creram porque eles se arrependeram do seu pecado. Eles creram porque eles compreenderam que aquilo que eles estavam fazendo ofendia a Deus e também matava a sua alma. Primeiro eles creram, mas antes, no versículo 30, Paulo disse o quê? Deus manda o quê? Que em todo lugar, versículo 30, que eles se arrependam. Mas como que o homem vai chegar arrependido? Ele vai chegar arrependido crendo em Deus, na sua palavra e na sua situação, porque a maior dificuldade é a pessoa reconhecer o pecado, porque ele acha que ele não é pecador, e que o pecado dele não ofende a Deus, que o pecado dele mata ele, que Deus não vai fazer justiça. O grande problema é a pessoa reconhecer: eu preciso me arrepender dos meus pecados, porque a espada de Deus está afiada, o arco de Deus está pronto. Deus é um justo juiz. Deus, ele ordena que os homens se arrependam. Se arrependeram, com Paulo pregando aos atenienses. Creram em Cristo. Agora, o que nós precisamos compreender é o seguinte: nós lemos o versículo em Apocalipse capítulo 14, que todas as almas que não vão obedecer a Deus, que não vão obedecer o Evangelho, que não vão dar crédito à palavra de Deus, que não vão se arrepender do seu pecado, eles vão beber o cálice do quê? Da ira de Deus. E aí Deus diz ainda lá em Apocalipse capítulo 14: fogo e enxofre vão ser atormentados de dia e de noite. E aí, agora a questão é: como que Deus, sendo justo, ele pode justificar o pecador? Como que vai ser isso? Deus, sendo justo, ele tem que punir eu e você. É por regra, é coisa de legislação. Deus, ele por regra, tem que punir o pecado e o pecador. Mas como que Deus então vai fazer conosco? Vai punir o pecado. Abre sua Bíblia em Isaías capítulo 53. Deus, sendo um justo juiz, aquele que não pode negar o atributo da justiça por causa do amor.
Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar. E quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Para todo pecador arrependido do seu pecado, para todo aquele que vai se arrepender, como diz o Salmo, se o homem não se converter e não se arrepender, a espada de Deus e o arco de Deus está pronto. O cálice da ira vai ser derramado sobre ele. Mas para aquele que se arrepender, como Jesus disse em Lucas, mas se ele se arrepender, o cálice que tinha que cair sobre ele, caiu sobre Cristo. Quando Jesus estava no Gólgota, o dia se tornou noite, em trevas, e toda a ira de Deus sobre o nosso pecado recaiu sobre Cristo. Essa é a justiça de Deus que não pode mudar. Então Deus tinha que punir o pecado. Punir! E como nós, pecadores, endividados com Deus, sem como pagar essa dívida, mas arrependido, como que eu vou ser justificado? Como que eu vou ter dom, vida eterna? Eu vou ser justificado porque o meu Deus, que é justo, derramou toda a sua ira sobre o seu Filho amado, por causa do meu pecado que ofende a Deus. Por isso Jesus, ele disse, último versículo que vamos ler, Mateus capítulo 4, versículo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependa-se do seu pecado. Converta-se ao Senhor. Porque esse Deus justo, esse Deus que é amor, esse Deus que é misericórdia, esse Deus que é graça, também é um Deus de justiça, também é um Deus de juízo, também é um Deus de santidade. Arrependa-se do seu pecado, enquanto ainda tem tempo. Porque a misericórdia de Deus está segurando a ira. E quando a misericórdia de Deus for retirada, toda a ira cairá sobre os homens. Homens ímpios, homens incrédulos, homens que não se arrependeram. A ira de Deus caiu sobre o mundo antigo. E o cálice da ira de Deus será novamente derramado sobre todo aquele que não se arrepender dos seus pecados. No mesmo capítulo 3 do Evangelho de João,
No versículo 36 diz que todos aqueles que não creram, permaneceu sobre ele a ira de Deus. No mesmo capítulo do Evangelho de João 3, do versículo 16, no 36 diz que a ira de Deus permaneceu sobre ele. Por isso, você deve se arrepender do seu pecado, deixá-lo, obedecer a Deus. Eu conheço muitos irmãos, meus irmãos, que por deixar de servir a Deus, vir na igreja, ser fiel, perderam toda a sua família. Dá dó. Filho, filha, tudo. E aí não tem como você mais voltar atrás, porque Deus vai estabelecer sua justiça. Mas enquanto ainda há tempo, arrependa-se do seu pecado. Para de mentir para Deus. Meus irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Nós temos aqui esta noite a Dona Dilcina. Dona Dilcina veio na quinta-feira, hoje veio de novo. Deus abençoe a senhora. Dona Dilcina, nós estávamos orando por ela, né? E hoje ela está aqui. Muito bem, Deus abençoe. A Jennifer, Thalitinha também está aí, né? E temos a família aqui do irmão Roberto. Irmão Roberto, né? Eu trabalhei batendo marreta com ele lá na Caiaque, entendeu? 3 anos, quase 4, batendo pneu, entrando em autocarro, mexendo com caldeira. Todo dia cedo a gente lia a Bíblia e orava. Até o dia que eu pregava lá no Santo Antonieta, um dia eu convidei, entrou a família inteira dentro da igreja. Isso é coisa de Deus. Comprou um passagem que não saiu. Misericórdia, aquele passagem com uma prova de fogo. Meu Deus. É bom. Muito bem. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Muito precioso para nós. Vamos orar então ao nosso Deus. Querido Deus e amado Pai, nós queremos, Senhor, nesta noite te agradecer o teu santo e bendito nome. E com o coração tristado, Senhor, contrito, arrependido, Senhor, de todos os meus pecados, Senhor, que cometo contra ti, Pai querido. Me perdoe, Senhor, pelas minhas faltas, pelas minhas negligências. Não permita, Senhor, que eu seja um servo acomodado com o pecado, Senhor. Mas que eu venha compreender a cada dia, dentro do meu coração, que o pecado ofende a tua santidade, o teu nome, o teu povo, a tua igreja. Santo e bendito Deus, ajuda a tua igreja, Senhor, ajuda o teu povo a ser fiel à tua palavra. Toca no coração, Senhor, de cada uma das almas que estão aqui, para o arrependimento dos seus pecados, para uma vida, Senhor, voltada a te servir e a te honrar. Pai querido, peço pela vida dos irmãos que não vieram nesta noite, que o Senhor esteja cuidando, Senhor, de cada um deles. O irmão Renivaldo que está nas estradas, o Evandro, a Sara. Peço que o Senhor abençoe a irmã Eunice, o irmão Renato, e todos, Senhor, que não vieram. Que o Senhor esteja cuidando de cada um deles e tendo misericórdia, Senhor, de suas vidas. Obrigado, Senhor, por todas as almas que estão aqui. Continua cuidando, Senhor, das crianças. Peço pela vida, Senhor, da Laura,
da Ana, da Jennifer, da Thalita, da sobrinha da irmã Célia. Peço que o Senhor cuide, Senhor, nas nossas orações, sempre pedimos pelo Vitor, pela Kathleen, pelo Felipe, pela Kathleen Ohana. Peço, querido Deus, que o Senhor esteja cuidando de nossas crianças, abençoando, Senhor, os nossos filhos, nossas famílias, para que possamos, Senhor, ensinar-nos a como ser fiel e obediente, Senhor, à Tua palavra. Peço que o Senhor esteja abençoando, Senhor, os familiares da irmã Célia que vieram do Paraná. O Senhor esteja cuidando deles aqui, Senhor, nessa cidade. Abençoe, Senhor, a família do irmão Roberto. Cuida deles, Pai querido. Família do irmão Elmo. Que o Senhor abençoe a irmã Tamires e as crianças. Cuida da vida, Senhor, da irmã Célia, do Roger, da Jéssica, do Silvio e de todos os seus entes queridos, da Cleusa, de sua filha, do seu Antônio. Peço pela vida da irmã Ana, do Rian, do Paulo, Senhor, da dona Dilcina, de todos os seus filhos e seus netos, que o Senhor esteja cuidando deles também. Peço pela vida do Zé Roberto, Senhor, continua zelando por ele, pela vida da família do irmão Renivaldo, da irmã Damares, do Fernando, do irmão Nelson, a Carla, Senhor, e os problemas de saúde, Senhor, que eles enfrentam, mas que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de cada um deles. Cuida do Sidney, Senhor, do irmão da irmã Damares, do Felipe, de sua mãe. Peço pela vida do irmão Luiz, da irmã Daniela, o Gabriel, o irmão André, a irmã Fabiana. Peço pela minha família, Senhor, minha esposa, sua saúde, os meus filhos. Peço pelo irmão Denis, a irmã Maria José, que o Senhor esteja cuidando deles, Senhor. Peço pela vida do irmão Emerson, da irmã Paula. Cuida de cada um, Senhor. Zela por cada vida. Santo Deus, te pedimos pela vida, Senhor, também de nosso irmão Otávio. Cuida dele também, Senhor. Guarda o teu povo. E se eu me esqueci de alguém, Senhor, peço pela irmã Vilma, Senhor. Pedimos sempre também pela Lúcia, pela Geni, pelo Antônio, pelo Luiz, pelo Ivo, o Jaime, a Andréia, o Mateus, o Lucas e o Davi que vai nascer. Peço pela salvação deles, Senhor. Santo Deus, cuida da Angélica, do Eric, da dona Joana, das crianças da escola bíblica. Abençoe o teu povo, Senhor. E é no seu nome santo, Senhor, que nós oramos, sempre agradecidos pelo teu santo e bendito nome. Amém, Pai Celestial. Muito bem, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Estamos terminados. A Laura já está andando já. Deus abençoe a todos. E vão em paz. Sim. Certo. Como é que é? Dona José. E agora ela vai fazer uma endoscopia no estômago. Certo. O médico está desconfiado que ela está com algum probleminha. Certo. Então vamos orar pela Dona José. Tá bom? Vamos mais uma vez ao nosso Deus em oração. Santo Deus, ainda, Senhor, na tua presença, e por esse pedido, Senhor, especial pela Dona José, pela nossa irmã Tamires, te pedimos por ela, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da sua vida, que nesse momento, Senhor, tão difícil que ela está passando,
que o Senhor esteja com ela, Pai, e esteja, Senhor, guardando ela e livrando ela de todo mal. Peço pela saúde de Dona Josefa, Senhor. Abençoe também a vida da irmã Cida. Cuida dela também, Pai. Cuida dessas almas, Senhor, enfermas, que estão sofrendo, Senhor, sobre um leito, mas que o Senhor esteja, Senhor, visitando e derramando, Senhor, o seu poder e a sua graça. Como o Senhor abençoa a Dona Diocina, Senhor, e tem nos abençoado, te digo, Senhor, que o Senhor abençoe a vida de Dona Josefa e também da irmã Cida, Senhor. Obrigado, Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome do seu Filho amado Jesus, é que oramos agradecidos. Amém, Pai Celestial. Vamos continuar orando pela Dona Josefa, né? Irmã Cida, e continuar orando pela saúde da Carla, do irmão Nelson. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos e vão em paz.